Oi pessoal, dando continuidade a essa série de videoaulas para vocês estudarem em casa, a gente vai resolver mais um problema de movimento circular uniforme. Dessa vez a gente vai resolver um problema em que a gente tem um acoplamento entre engrenagens. E aí isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Esse problema foi um problema do vestibular da Unesp de 2015. Vamos a ele. O problema ele traz para a gente o seguinte, ó. Ele fala que a figura representa de forma simplificada parte de um sistema de engrenagem que tem a função de fazer girar duas hélices H1 e H2, que são essas hélices aqui, ó, H1 e H2. Um eixo ligado a um motor que gira com velocidade angular constante e nele estão presas duas engrenagens A e B. Esse eixo pode se movimentar horizontalmente assumindo as posições 1 e 2. Tá? Então, eu tenho aqui um eixo principal que está ligado a um motor. Nele, eu tenho duas engrenagens A e B. E de acordo com a posição em que esse eixo se encontra, então aqui na posição 1, eu vou ter um acoplamento da engrenagem B com a C, ou na posição 2, eu vou ter agora o acoplamento da engrenagem A com a D. Isso aí ele traz para a gente como informação. Ele fala para a gente o seguinte, ó, que com as engrenagens B e C acopladas, então, nessa situação aqui, a hélice H1, que é essa, gira com uma velocidade angular ômega 1. Já com as engrenagens A e D acopladas, a hélice H2, que é essa aqui, gira com uma velocidade angular ômega 2. Bem, além disso, o problema ele também traz informações a respeito dos raios de cada uma das engrenagens. Ele fala um pouco do raio da engrenagem A, B, C e D. Ele diz para a gente que o raio da engrenagem B é 2 vezes o raio da engrenagem A e também que o raio da engrenagem C é igual ao raio da engrenagem D. Essas duas engrenagens aqui, ó, possuem raios iguais. Ele quer saber quanto equivale a relação ômega 1 dividido por ômega 2. Lembrando, ômega 1 é a velocidade angular da hélice 1 e ômega 2 é a velocidade angular da hélice 2. Bem, vamos resolver o problema? Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente tem engrenagens acopladas por dentes, o que é que acontece? Quando a engrenagem gira num sentido, a engrenagem seguinte ela vai girar no sentido contrário. Então, vamos supor que esse motor aqui de cima, ele gire nesse sentido, então essa hélice aqui vai girar no sentido contrário. Isso também vai ocorrer aqui, ó, quando eu tiver agora a engrenagem A acoplada na D, então aqui o meu motor vai girar no sentido e a minha hélice H2 vai girar no outro sentido. Então, tá aqui as duas situações em que eu tenho uma hélice girando ou a outra, de acordo com o acoplamento. A gente tem que lembrar que no movimento circular uniforme, uma grandeza muito importante para a gente é a velocidade linear. E como é que a gente calcula isso? Já que eu estou falando de giro, né? Então, eu vou pegar o comprimento da circunferência que está girando e dividir pelo tempo que ela leva para dar uma volta completa, que a gente chama de período. Então, eu posso calcular a velocidade linear de uma dessas engrenagens fazendo 2πr, onde o r é o raio da engrenagem, dividido pelo período. Só que eu sei que 1 dividido pelo período, ou seja, 1 sobre o período, ele é igual à frequência. Então, essa mesma fórmula que pode ser escrita em termos do período, também pode ser reescrita em termos da frequência. É só no lugar de eu colocar o t aqui embaixo, eu coloco a frequência aqui em cima. Isso aí é um fato. A gente sabe também o seguinte, ó, que esse 2π sobre o período, e por isso que eu escrevi aqui de uma cor diferente, ele é igual a 2π vezes a frequência, e isso aqui é a minha velocidade angular, que é o meu ômega. Então, a minha velocidade linear, que é o v, ela pode ser calculada a partir da velocidade angular. É só pegar a velocidade angular, que é o ômega, e multiplicar pelo r. Bem, a gente vai usar essas fórmulas e a gente vai usar alguns fatos sobre engrenagem que eu já falei para vocês em outros vídeos. Por exemplo, nesse que está aqui na descrição, onde eu fiz o acoplamento lá de 4 engrenagens. O que é que eu sei? Pessoal, quando eu tiver engrenagens acopladas por dentes, tá? Essas engrenagens, elas possuem a mesma velocidade linear. Então, por exemplo, aqui a C e a B, como elas estão acopladas pelos dentes, então elas vão ter a mesma velocidade linear. Ou seja, a velocidade de C é igual à velocidade de B.
E aqui também, ó, a minha engrenagem A e D, elas estão acopladas pelo dente. Então, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de D. Eu vou usar as informações que eu tenho. Eu sei, por exemplo, que a velocidade angular do B, vou chamar de ômega B, e aqui é o meu raio de B. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Daqui para cá. Eu simplesmente estou substituindo a velocidade linear pela fórmula que depende da velocidade angular. Por quê? Porque o problema ele quer a relação entre as velocidades angulares. Então, eu não vou escrever V, né? Eu vou escrever ômega vezes R. Então, para a engrenagem B, eu tenho ômega B vezes RB. E a engrenagem C, eu tenho ômega C vezes RC. E aqui também dá para fazer a mesma coisa, ó, aqui na A e na D. Então, eu reescrevi aqui, ó, velocidade linear do A, ômega A, R de A, e aqui também escrevi a velocidade, no caso, do D. Outra coisa que eu sei é o seguinte, pessoal. Engrenagens acopladas por eixo possuem a mesma velocidade angular. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte. Como o A e o B, elas estão acopladas, ó, essas duas engrenagens, elas estão acopladas, mas esse acoplamento não ocorre pelos dentes, mas sim por conta do eixo que é comum aqui para as duas engrenagens. Então, as duas estão girando juntas, elas possuem a mesma velocidade angular. Ou seja, o ômega A é igual ao ômega B. Eu posso até chamar de ômega, tá? É o mesmo ômega para os dois. A mesma coisa acontece aqui, ó. A velocidade angular do C e da hélice também são iguais. Elas estão no mesmo eixo, ó. A hélice e a engrenagem estão acopladas pelo eixo. Então, tomem nota aí. Anotem no caderno de vocês. Engrenagens acopladas pelos dentes possuem mesma velocidade linear. Engrenagens acopladas pelo eixo possuem a mesma velocidade angular. Bem, feito isso, eu posso fazer uma substituição aqui, ó. Meu ômega B, ele é o quê? Ele é o ômega, tá? Que é o mesmo ômega do A. Então, eu coloquei ômega. O raio de B, o problema falou que era 2 vezes o raio de A. Tá aqui, ó. Então, eu vou já escrever aqui, ó, 2 vezes o raio de A. O ômega C, que é a velocidade angular do C, vai ser igual à velocidade angular da hélice, que eu vou chamar de H1, porque o problema já chamou de H1. Eu vou continuar as contas aqui também, ó, usando essas informações que eu já tenho. Velocidade angular do A é ômega também, a gente viu aqui, ó, as duas velocidades angulares iguais. Velocidade angular da engrenagem D, que é essa, é a mesma velocidade angular da hélice, que vai ser ômega 2. O raio de D, ele é igual ao raio do C. Professor, mas por que você fez essas mudanças aí? Bem, eu fiz essas mudanças de propósito, pessoal. Por quê? Porque eu agora posso pegar e dar nome aqui para essas duas equações, chamar essa aqui de 1 e essa de 2, e dividir uma pela outra. Por quê? Porque eu já vi que o que eu fiz vai me garantir fazer o seguinte, ó. Apareceu o ômega aqui, aqui também, o RA aqui, o RA aqui, o RC aqui e o RC aqui. Então, se eu dividir A1 pela 2, olha o que acontece. Vai sobrar o ômega 1 dividido pelo ômega 2, que vai ser igual a 2, que é o que sobrou aqui desse outro lado. Então, quanto é que é a razão entre essas duas velocidades angulares? É 2. Resposta, letra D. Então, pessoal, importante. Se eu tenho problemas desse tipo aí com acoplamento entre engrenagens, eu preciso tomar cuidado para saber se o acoplamento ocorre por conta dos dentes, e aí nesse caso vão haver velocidades lineares iguais, ou se acoplamento ocorre devido ao eixo. Se for devido ao eixo, as engrenagens que estão no mesmo eixo, elas vão ter a mesma velocidade angular. Se for o caso, na hora de fazer as contas, vocês modificam aí as variáveis de acordo com o problema para poder fazer uma forma de dividir uma pela outra e cancelar o que vocês acham que é possível cancelar. Bem, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha aí para incentivar o canal. Compartilha com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Valeu e até a próxima.